Boa noite, pessoal. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus nos envolva e que possamos aproveitar mais uma noite de estudos, né, para nos harmonizarmos um pouquinho mais. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar, pessoal. Já 8 horas, né, e 2 minutos. Vamos aproveitar então e fazer uma prece rogando ao Autor da vida, Deus nosso Pai, nos conceda suas bênçãos em mais uma noite em que nós nos colocamos em sintonia com a consciência cósmica, em sintonia com as esferas elevadas, em sintonia com Jesus, nosso Mestre, com os espíritos amigos que nos protegem, com os nossos familiares queridos que nos abençoam com seu carinho, com a sua compreensão, com seu auxílio. E rogamos, Senhor Jesus, para que todo o nosso grupo, todos aqueles que estão em seus lares, que estão nas casas espíritas, que estão nos acompanhando presencialmente neste momento, né, acompanhando virtualmente, aqueles que estejam próximos a nós espiritualmente e aqueles que estejam distantes de nós, mas acompanhando através do recurso da visão e da audição à distância. Que a tua luz, Senhor, envolva todos os corações, abençoe todos os lares, todos os grupos, envolva todos aqueles que estão necessitados, que possa a tua luz iluminar o nosso coração e a nossa mente, dulcificando os nossos sentimentos e clareando os nossos pensamentos, para que através da lucidez, através do discernimento, através da compreensão maior, possamos enxergar o nosso papel diante da vida, a nossa função diante da existência e a necessidade de nos conhecermos em profundidade e nos harmonizarmos conosco e com o que nos cerca. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por mais um dia que está terminando. E mais uma noite que está começando, noite de estudo, de fraternidade e de oração. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Alexandre Camargo falando. Vamos começar o estudo da noite, né? A gente está aqui todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, tá? Sempre um estudo espírita, sempre um estudo que é realizado pensando em formas de nós vivermos melhor, né? De aproveitarmos o conhecimento espírita para nós conseguirmos nos harmonizar internamente, né? E também na nossa vida de relação. E nós estamos fazendo todas as terças-feiras o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 6 ainda, né? Advertências profundas, que nós estamos acompanhando o André Luiz num curso que ele está fazendo no plano espiritual, na cidade de Nosso Lar, onde ele mora, e está assistindo uma palestra num espírito chamado Telésforo, que é um grande instrutor no plano espiritual, né? Grande experiência em auxílio aos encarnados, em auxílio às regiões inferiores do planeta, né? Alguém que sabe o que fala, né? Então ele está falando para uma assembleia de vários médiuns e doutrinadores falidos, muitas pessoas novas também tentando se preparar para uma nova encarnação, tentando se preparar para atividades de socorro, né, como é o caso do André Luiz, né, mas muitos médiuns e doutrinadores falidos das últimas encarnações, né? Então aqui ele está fazendo uma análise da situação
da atitude mental das pessoas quando na Terra, né? E os resultados que elas colhem quando voltam para a vida espiritual, né? Aqui o último parágrafo que a gente analisou, né? O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade, né? Quer dizer, então a gente já analisou esse parágrafo aqui, não é só relembrando para a gente engatar aí a primeira e a segunda aí, né? Então a dúvida, eu estava falando para vocês que a dúvida é um dos materiais mais corrosivos para o exercício da mediunidade. Todos nós temos o direito de duvidar, mas quando usado em excesso, né? Quando a gente dá preferência a ficar duvidando, achando que é sinal de virtude, e a gente também demonstrar muita falta de fé, demonstrar falta de segurança, né? Então, duvidando de tudo, até de nós mesmos, dos potenciais que nós temos, que as outras pessoas têm. Isso no campo mediúnico é dos materiais mais corrosivos que tem, dos que mais destroem os grupos e as mediunidades, né? Então, lógico que nós vamos analisar tudo com bom senso, com discernimento, com inteligência, né? Utilizando os livros, os conhecimentos que temos, as comunicações que presenciamos, vamos analisar tudo, né? Mas não vamos partir sempre da nossa insegurança e partir sempre da dúvida. Vamos também nos dar um crédito, né? Lógico que aquilo que for muito aberrante, aquilo que, né, se notabilizar pela coisa estranha, pela coisa bizarra, né? É lógico que a gente vai analisar com mais cuidado. Nós não podemos engolir qualquer coisa também. Mas, né, num plano geral, é importante a gente confiar, é importante a gente ter fé, né? Fé raciocinada, mas termos fé, né? Não ficarmos só na dúvida, né? Então vamos lá. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. O que seria aí, no caso, magia negra, Alexandre? É quando a gente começa a querer usar os poderes espirituais, o intercâmbio com os espíritos da vida espiritual, em função dos nossos desejos, né? Em função do nosso desejo de controlar situações, de que seja do jeito que a gente quer, da gente se impor sobre a vida dos outros para conseguir vantagens, né? Para conseguir que alguém goste de mim, que alguém me ame, né? Ou que eu consiga me casar com alguém, ou que eu consiga fortuna, ou que eu consiga acabar com a vida de alguém, que não é nada disso proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita, em momento algum, em livro algum, em frase alguma, vai nos induzir a queremos nos impor aos outros, seja afetivamente, seja economicamente, seja do jeito que for, né? E de forma alguma os espíritos, né, nos aconselham a isso. Há um comércio, há um comércio de baixo nível com os espíritos. E os espíritos que respondem a isso são os espíritos inferiores, né? São os espíritos que se afinizam. A gente estava falando sobre isso ontem mesmo, né? A gente estava falando da sintonia, né? O tipo de sintonia, o tipo de desejo, o tipo de busca, o tipo de espírito que a gente atrai, né? Então, encaixou direitinho aí o que a gente estudou ontem, né? Certo, pessoal? Então, de forma alguma, de modo algum, isso tem a ver com o espiritismo. A única coisa que tem a ver é que nós acreditamos nos espíritos, que entramos em contato com os espíritos, né, na mediunidade e tudo mais. Mas tirando isso, essa coisa da gente querer ganhar vantagens com a vida espiritual, né? No sentido de nós fazemos com que tudo seja do jeito que a gente quer,
mudar o modo das pessoas pensarem para que, né, manipular situações para obter vantagens materiais e afetivas, de forma alguma, né? O espiritismo ele se caracteriza um profundo respeito ao livre-arbítrio de quem quer que seja. Um profundo respeito pelo livre-arbítrio de quem quer que seja, né? Então, podemos contar com a boa vontade das pessoas, podemos contar com a má vontade das pessoas, mas nós respeitaremos o livre-arbítrio das pessoas, né? Certo? Então, é a base da magia negra, né? Como fala, a ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra, de lidar com os fluidos, de lidar até com os elementos da natureza, o magnetismo animal, né? De usar isso tudo, que são coisas da vida, são coisas da natureza, são coisas que fazem parte da existência, mas que quando a gente é ignorante, no sentido de ignorar que a gente não podia estar fazendo isso, que a gente não deveria estar fazendo isso, sem graves prejuízos para nós e para os outros, né? Então, por isso que é a ignorância, de quem ignora que não devia fazer isso, né? E a maldade, né? Então, o Espiritismo é todo caridade, é todo manifestação de indulgência, de misericórdia, né? De compreensão, né? Não é jamais de prejudicar alguém, de querer, né? Vantagens, é, usando, né? Os espíritos para isso, né? Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Então, esses desvios que ele falou nas outras semanas, né, hoje aqui, por que tudo isso? Porque nós não temos sabido defender, né, ao longo das gerações aí, que tem entrado em contato com o espiritismo, em contato com os espíritos, em contato com a mediunidade, né? Não temos sabido defender o sagrado depósito. Qual depósito? O depósito do espiritismo nas nossas mãos. Porque quando a gente começa a participar da doutrina espírita, da casa espírita, das reuniões mediúnicas, dos trabalhos todos espíritas, né? Nós recebemos um depósito de conhecimento, da literatura, das palestras, dos estudos, das advertências, dos alertas, né? Toda a parte doutrinária que nós precisamos conhecer, que a gente tem estudado aqui, para que a gente saiba enxergar esse sagrado depósito, né? Por termos esquecido em nossos labores carnais, em nosso trabalho aqui na Terra, que Espiritismo é revelação divina. Não é qualquer coisa. Não é uma coisa de menos importância, de só menos importância. Não é uma coisa qualquer. Não é brincadeira, né? É revelação divina para a renovação fundamental dos homens, né? Certo, pessoal? Quer dizer, nos foi dada essa oportunidade, a oportunidade de trabalharmos, de sermos úteis no contexto em que nós vivamos, né? Em que nós entramos em contato com o Espiritismo, é para, é para aproveitarmos desse sagrado depósito para a nossa evolução e para ajudar a evolução das pessoas, a renovação nossa e das demais pessoas. Não é qualquer coisa, tá? Então isso aqui é uma coisa muito séria, né? Importante para a gente levar a sério isso tudo, né? Às vezes a gente brinca aqui, a gente fala de uma forma, né? Mas mais para tornar mais agradável, mais palatável, né? Mais descontraído o estudo, mas não que a gente não trate de forma séria. A gente trata de forma muito séria. Se vocês forem perceber, vocês vão notar isso, né? A gente aprendeu há muito tempo aí a tratar o espiritismo de forma muito séria. Embora, em alguns momentos,
de uma forma descontraída, tratando de conceitos sérios, né? Mas com muito respeito sempre, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? A seriedade aí no caso é no aproveitar realmente para a nossa evolução, levar com seriedade o que a gente se dispõe a fazer, né? Certo? Ok. Faz sentido, pessoal? Não é? Vamos em frente aqui, ó. Vamos ver se a gente termina esse capítulo hoje. Não atendemos ainda, como se faz indispensável, à construção do reino de Deus em nós, que é o que a gente tem falado reiteradamente para vocês, né? Que Jesus nos falou, né? O reino de Deus está em vós. Não procureis alhures, ele não vem com aparências exteriores, né? O reino de Deus está em vós. Então, em nós, Jesus ele veio instalar, ele veio iniciar a instalação do reino de Deus dentro da criatura. Ele não veio trazer reinos aqui para a Terra, trazer, né? Uma instituição, não é exatamente isso. Ele veio instituir o reino de Deus dentro de nós, né? Tá? Então nós temos que atentar a isso, né? Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue os seus caprichos, né? Suas paixões inferiores. Não quer dizer você se desconectar do eu divino, né? Essa negação de si mesmo, a negação dos desejos inferiores, dos caprichos, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, quer dizer, assuma a sua cota de sacrifício, sua cota de disciplina, assuma a sua parte na construção, né? De uma vida melhor, de auxílio ao próximo. Tome a sua cruz. Tolere alguma coisa, sofra alguma coisa por amor ao bem, né? E siga-me, né? Então, olho no mestre ali, né? Siga o mestre, né? Siga os passos de Jesus, né? Então foi isso que ele nos orientou, né, pessoal? Tá? Não podemos esquecer desse roteiro, né? É o que nós temos de mais importante hoje em dia. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. Quer dizer, não é porque ele está falando para médiuns e doutrinadores que faliram, que caíram, que se desviaram na última encarnação, né? Então ele ainda fala assim, ó, contudo, não vamos abandonar os nossos deveres no meio da tarefa. Vamos voltar ao campo, retificando a semeadura. Né? Não adianta a gente só também se desvencilhar, né? Se desincumbir da coisa, né? Largando, né? Quer dizer, vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Quantas vezes forem necessárias, né? Quantas vezes forem necessárias. O Manuel, né? Acender uma luz mais ampla sobre a existência de tudo, né? É. Boa noite a todos que estão chegando, pessoal. Um abraço. Tá? Certo? Ok. Então, talvez nós estejamos hoje até numa uma outra tentativa, né? Tentar acertar, talvez no passado já tenhamos errado no trato para com as verdades eternas, no trato para com a mediunidade, né? Em outro contexto, em outro lugar, a gente não sabe, né? O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Né? Então, ele falando que o nosso lar, o Ministério da Comunicação, está incentivando esse movimento. Porque a Terra precisa, nós estamos nos momentos mais graves do planeta. Precisamos de vozes, né? Que deem voz aos espíritos amigos, mas que deem voz
ao amor, ao equilíbrio, que deem voz ao discernimento. Né? Que sejam as línguas de fogo descendo sobre nós. Aí nós precisamos de equilíbrio, né? Para a gente sintonizar com as línguas de fogo, né? Com os espíritos de luz aí, nós precisamos nos manter equilibrados. Entendeu? Então é preciso cuidado, é preciso prudência, é preciso discernimento, né? Para que a gente não se desequilibre. Então hoje nós já viemos de algum lugar no plano espiritual, estamos aqui reencarnados, estamos com possibilidades de trabalhar no bem, quem sabe na mediunidade, né? Mas precisamos de equilíbrio, tá, pessoal? Não podemos esperar que o equilíbrio venha de fora. Ah, Alexandre, mas o mundo está muito difícil, tá muito difícil para todo mundo. Mas a gente não precisa tornar mais difícil ainda para nós, né? Ele vai ficar mais difícil, menos difícil, quanto mais eu me cuido. E nós temos que tomar um cuidado também, pessoal, que é assim, médiuns, doutrinadores, né? Todos somos médiuns de certa forma, mas os médiuns que têm uma sensibilidade maior, facilmente se tornam para-raio. Na tempestade, não tem aquele para-raio lá que recebe os raios daqui e dali, né? Que atrai ali, até para não cair o raio em outros lugares. O médium, facilmente ele se transforma num para-raio. Se o médium for muito reativo, né? Se o médium for muito reativo, não muito equilibrado, né? Ele facilmente se torna em para-raio. O que quer dizer isso? Ele, na sensibilidade dele, que é feita para ajudar, feita para socorrer nas reuniões mediúnicas, para fazer o bem, facilmente, se ele não se observar, não se cuidar, ele começa a se desequilibrar porque ele capta as vibrações. E como as vibrações estão muito difíceis, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é muito fácil. A quem tem mais sensibilidade é mais fácil ainda de se desequilibrar, de entrar em frequências específicas aí que não levam para o caminho do equilíbrio, não levam para o caminho, né? Não levam para o caminho do bem, tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado, pessoal, né? Eu falei outro dia para vocês da revolta. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso nos tira do prumo, né? Nos tira do centro ali que nós temos que estar centrados, né? E isso dificulta a nossa tarefa como médiuns e doutrinadores, tá? E acaba desequilibrando. Nós somos um aparelho, cada um de nós é um aparelho que tem que estar muito bem ajustadinho ali, reguladinho. Se a gente começa a se desregular, se a gente começa a se desregular nesse aparelho aí que nós somos, o aparelho começa a dar a chiadeira só, né? Começa a dar problema, tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado, muita vigilância, tem muita armadilha, né? Muita armadilha por aí, então vamos tomar cuidado, pessoal, né? Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé, né? Então nós temos que ser leais ao espírito da fé. Nós não podemos agir de qualquer modo como qualquer pessoa. Nós estamos vinculados a uma fé, vinculados a um trabalho, vinculados a uma postura, uma atitude que precisamos tomar esse cuidado. Sermos leais, né? Como a gente falava na época de Jesus, tinha um monte de coisa complicada. Era muito complicado na época de Jesus. Não obstante, ele transitou entre contrários, ele transitou de uma forma equilibrada. Então vamos seguir os passos de Jesus, né? Vamos seguir os passos de Jesus, tá? Muita oração, muita vigilância, né? Muita oração, muita vigilância, pessoal. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Nem atendem aqui,
os que se aproximem com objetivos diferentes. Né? Quer dizer, você vê, está sendo bem claro aqui, olha. Até porque não adianta, né? Ficar com muita, fazer muita média, muito. Né? Não adianta. Você tem que jogar claro a coisa, porque se quer, quer, se não quer, tem quem quer, né? A pessoa, eu quero ser trabalhador, mas na verdade não quer. No fundo não quer, quer obter vantagens, né? Então já tá mandando a real aqui, já tá mandando a visão. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. Ah, Alexandre, eu não quero então, eu não quero a glória oculta da cruz do testemunho. Deus me livre, eu não quero a cruz do testemunho, não. Então não vai ser admitido. Aqui o Telésforo não está contratando quem não quiser conhecer a glória oculta da cruz do testemunho. A gente não estava falando em seguir Jesus? Tem seguir Jesus sem a cruz do testemunho? Existe isso? Né? Existe isso? Né? Será que Jesus já não foi por demais eloquente? O seu exemplo já não foi por demais claro para nós? Né? Não quer dizer que a gente não vai tentar viver bem, vai tentar se estruturar bem, vai tentar viver de forma saudável, equilibrada. Esse é o programa que nós estamos tentando, né? Viver bem familiarmente, ajudar a gente, ajudar os outros, tal. Mas nós sabemos que fazer o bem sempre tem um preço. E quem trabalha, quem deseja aderir ao programa de trabalho do Cristo, não pode estar só a carta de vantagens, não, pessoal, porque vai se desiludir. Vai se desiludir, entendeu? Vai depois saindo, vai sair falando mal do espiritismo, vai sair falando mal do reino mediúnico, vai sair falando mal daqui, dali, porque chegou cheio de ilusões, achando que o espiritismo ia assinar embaixo todos os seus desejos, todas as suas ilusões. E aí quando começa a ver que não é assim, o espiritismo não corrobora as nossas ilusões, não assina embaixo das nossas ilusões, né? Da nossa ociosidade, da nossa preguiça, né? Aí a pessoa começa a se desiludir. Não, mas porque se iludiu, né? Não é porque o espiritismo não é o que deveria ser. O espiritismo é tudo o que deveria ser. Nós é que ainda não somos. Ai, ai. Andrade, né? Engajados, fiéis ao propósito da espiritualidade maior, exatamente. A gente está falando aqui que não é brincadeira, não é mesmo. Não é mesmo, não é brincadeira. Entendeu? Viver, a gente tem que levar na esportiva, né? No bom ânimo, no bom humor, mas viver conforme o Cristo, viver conforme o que a doutrina espírita, que é profundamente cristã, absolutamente Jesus, né? Então a gente tem que estar preparado para. A gente tem que saber que nós vamos caminhando para testemunhos. Nós estamos caminhando para testemunhos, não é para. Até uma vez eu falei para vocês, a gente quer conquistar virtudes, né? A gente quer ser virtuoso, pelo menos aparentemente virtuoso, para a gente ficar se exibindo nas virtudes, né? Para a gente ficar desfilando, né? Olha como agora eu sou bondoso, como eu sou bonzinho, como eu sou compreensível, né? Então a gente imagina assim, as virtudes vão ser um passaporte para a gente obter vantagens, né? Para nossa vida ser uma vida toda boa, né? Mas não é. O objetivo das virtudes é nós darmos cada vez mais testemunhos, né? Aí vocês têm que lembrar daquela historinha lá do trigo, né? Vocês gostam da historinha do trigo, né? O que que acontece com o trigo? O trigo é triturado, né? Para virar farinha lá. Depois
é sovado, né? Você fica lá, né, fazendo a massa lá, fica recebendo os murros lá, né? Para fazer a massa. Depois que a massa está pronta, para onde que vai? Vai pro forno, né? Vai pro forno, altas temperaturas. Vocês estão vendo, né? Vai vendo o caminho que é, né? E depois que passou pelo forno, para que vai servir? Vai servir para alimentar as pessoas, alimentar os celeiros da vida, não é? Não é? Vocês estão entendendo o sentido profundo disso? Essas fases que vão nos fazendo melhorar. Então vamos entender assim, cada fase aí do trigo, aí no caso, está melhorando, a pessoa está se preparando, está adquirindo virtudes, vamos dizer assim, né? A pessoa está adquirindo virtudes, está sendo triturado, amassado, cozido, né? Assado, né? Assado, para que venha servir, para que venha ajudar. Quer dizer, o resultado final não é se exibir, colocar o pão lá para ficar exibindo o pão. O resultado final é alimentar os sofredores, os necessitados, alimentar com tudo que a gente possa, né? Todos os recursos, né? Esse é o resultado final das virtudes, pessoal. Entendeu? Quando são verdadeiras, né? Quando são legítimas, tá? Certo, pessoal? Tá? Então, aí que está, né? É a glória oculta da cruz do testemunho. É esse trajeto aí que a gente falou, né? Então, quem não quiser, deixa, não quer. Então, pelo menos não ocupa o espaço que o outro estaria ocupando, outro que quer, né? Não fica enrolando, não fica dando pista falsa aí, né? Então, aqui estamos. É lógico, né, pessoal? Só para a gente finalizar o raciocínio. É lógico que o que a gente ganha fazendo bem é muito maior do que o que a gente faz. Então não é que não há vantagens. Lógico que há vantagens. Senão também aí, né? Aí é perda total, né? Lógico que há vantagens. O aprendizado, a própria melhora íntima, a harmonização conosco mesmo, o entendimento da vida, dos homens, né? O compreender a existência, né? Sintonizarmos com os bons espíritos, sermos trabalhadores do Cristo, temos o amparo dos espíritos do bem, então tem muito benefício. Nem sempre do jeito que a gente gostaria, né? Nem sempre do jeito como os nossos caprichos gostariam, mas tem muito benefício, tá? Mas a gente tem também os sacrifícios, né? Tá? Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, do Ministério da Comunicação, né? Endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar, né? Agora ele está animando um pouco o pessoal, né? Porque ele falou algumas coisas mais fortes, mas ele está falando, não desanime, tenham consciência dos erros praticados, alinhem sentimentos, pensamentos, mas não desanime, levante a cabeça e vamos recomeçar, né? O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior, né? Então Jesus, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Viu? Jesus, ele renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho. Mesmo que a gente tenha perdido algumas, mesmo que a gente tenha sido preguiçoso em algum momento, distraído, indiferente, às vezes, diariamente se renovam as oportunidades de trabalho. Né? Mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. O que quer dizer isso?
É imprescindível que nós nos abstenhamos da inferioridade, do inferior em nós e fora de nós, né? Mas no sentido assim, das paixões, das viciações, né? Dos maus hábitos, dos conceitos também inferiores, né? É imprescindível. Esse que é o negue-se a si mesmo, no sentido de negar a parte. Negar no sentido de deixar de lado, valorizar o bem, valorizar a luz, né? E iluminando essas sombras que nós trazemos, né? Certo? Nunca é tarde para recomeçar, né, Nancy? Exatamente. Tá? Certo, pessoal. A Maria ali, já auto-perdão, missão de perdoar, seguida adiante. Exatamente, é. Se perdoar, perdoar, se perdoar os outros e voltar à peleja, e voltar ao trabalho, voltar a, né, analisar onde errou e seguir adiante, né? Tá? Nós sempre teremos novas oportunidades, sempre, sempre teremos, né? Mas é imprescindível que a gente renuncie ao inferior. Cada um de nós sabe onde o calo aperta, cada um de nós sabe os pontos frágeis que nós trazemos, né? Então, cada um precisa ir se alijando, se desvencilhando dessas áreas mais problemáticas, tá? Porque elas pesam. A gente é que nem um balão que precisa subir e tem lá uns sacos de areia lá segurando, e são essas paixões inferiores. Tem que começar a soltar esses sacos de areia aí, senão o balão não sobe, né? Usando essa imagem, o espírito precisa subir, ascender espiritualmente, né? Mas e tem que ir soltando esses sacos de areia, senão fica difícil, tá? Essas ligações com entidades inferiores, essas ligações através de vícios, maus hábitos, né? Tem que ir vencendo isso aí, tem que ir se desligando, né? Tem que ir fortalecendo o lado bom para a gente ter força para se desligar do lado dos conteúdos negativos, tá? Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna, né? Então ele está dizendo, ó, nenhum de nós aqui vai poder deixar de reencarnar. Todos estamos presos ainda, estamos ligados ainda ao ciclo de reencarnações. Inclusive ele, pelo que ele está falando. O Telésforo também está trabalhando, pensando numa futura encarnação. Então todos ali, inclusive ele, tem sede de vida eterna. Tem sede de um dia poder viver essa vida sem a morte, né? Poder viver apenas espiritualmente. Mas é preciso conquistar isso, né? Então, João, tem balão que já estourou, Alexandre. Balão que já estourou. Certo. Ok. Então tem que fazer o remendo no balão, né, João? E seguir. E tentar de novo. Faz o remendo. Ai, ai. Só que tem que mudar, às vezes tem que mudar o balão todo, né? Que Jesus falou, não adianta fazer usar remendo novo em pano velho, né? Assim que ele falou, né? Tem que mudar a coisa toda, né? Não olvidemos desse modo o Calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas, né? Então, você vê de novo, ele fala, não esqueçamos o Calvário de Jesus. Não esqueçamos, né, os últimos instantes lá no Monte da Caveira, aquela coisa, né? Lá da crucificação. Não esqueçamos o Calvário de Nosso Senhor, né?
convictos de que toda a saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. Não tem jeito, pessoal. Né? Para a gente sair das regiões mais baixas, nós precisamos subir. E toda subida exige esforço. Ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Então é preciso vontade, é preciso esforço, perseverança e é o trigo lá que a vida vai nos moldando. Né? Em certos aspectos, é a gente que fica moldando as coisas, né? É a gente que fica moldando. Mas tem uma hora que a vida é que nos molda. A gente quer ter o controle, a gente quer ter o martelo e a gente vai fazendo a escultura, ou vai fazendo o sapato, ou vai fazendo, né? A gente vai moldando as coisas, né? Mas a vida vai nos moldando. E isso é o mais importante. É o que a vida vai fazendo conosco. Porque Deus sabe dos problemas de cada um, dos defeitos de cada um de nós. Deus enxerga em cada criatura aquilo que precisa. Então nós vamos passando pelas provas, pelos aprendizados que nós necessitamos. Então tudo isso é preciso esforço, suor e lágrimas. Né? São os sofrimentos, as provações que a gente passa. Quem não passou, passará. Quem não passou, passará. Nós passaremos, né, quantas vezes forem necessárias, para que a gente abrande a nossa alma, né, para que a gente abra janelas de luz no nosso espírito, nunca se deixando levar pela revolta, né, porque a revolta diante das provas é a revolta perante Deus, perante as suas leis perfeitas. E perante os nossas próprias necessidades e erros do passado, adianta. Isso a nível individual e a nível coletivo, pessoal. Tá? Não adianta. Certo? Ok? Tá? Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Né? O Aniceto estava ali, né, como mestre de cerimônias ali, né, e o Telésforo era o palestrante, né, da noite, ali do dia, né, não sei. Né? Então, ele terminou a preleção dele, né? Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Então André Luiz percebeu que muita gente estava chorando ali, quietinho, né? Ouvindo as palavras do Telésforo. Né? Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Né? Se colocaram ali perto deles. Né? Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto nestes termos. Duas senhoras se aproximaram ali do Aniceto e do Telésforo, né? Que eles foram ali para perto, ali provavelmente do André Luiz, né? E aí elas começaram a falar com Aniceto, né, essas duas senhoras. Desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Então eram duas senhoras querendo saber de uma nova oportunidade de serviço que iria ser concedida a Otávio. Otávio deve ser alguém ligado a elas, né? Então elas foram perguntar as possibilidades, né, que o Otávio ia ter, possibilidades de trabalho, né? O ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado, atencioso.
Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. Quer dizer, que era alguém ali intercedendo pelo Otávio, né? Pelas necessidades do Otávio, ela estava lá em cima lá do Aniceto para ver se o processo do Otávio lá, ele, né? A oportunidade dele, provavelmente de reencarnação, né? Se iria se dar, né? Aí vamos ver, né? É que Marina, a senhora continuou falando, né? É que Marina, grande amiga nossa, casada na Terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo. E seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Você está entendendo? Quer dizer, né, essas duas senhoras estão pedindo Aniceto em função de uma reencarnação do Otávio. Estão pedindo esse benefício, né, de uma próxima reencarnação, porque elas têm uma amiga, que é a Marina, que ela já está reencarnada na Terra, faz alguns meses. Ela está casada na Terra há alguns meses. Está reencarnada e agora casada, né? E ela prometeu a essa senhora, que está no plano espiritual, cooperação para ajudar. Você vê como é que funciona a coisa, né? Quer dizer, tem alguém que está reencarnado aqui, mas tinha prometido que iria ajudar o Otávio, que é uma amiga dela, né? Que tinha prometido que ia ajudar o Otávio. E aí essa senhora queria colocar o Otávio então nos braços dessa amiga, dessa Marina, uma nova encarnação. Ver como é que é, né? A amizade, né? O carinho, a ajuda mútua, como é que funciona, né? Você vê que coisa, né? Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Somente depois, minha irmã. Cada detalhe aqui é um aprendizado, né? Você vê que coisa, né? Quer dizer, o Otávio, ele faz parte de um processo, de um grupo de médiuns fracassados. Sinal que na última existência, um grupo todo ali não conseguiu os resultados que eram desejáveis. Entendeu? Então, o Aniceto ele tem que esperar primeiro como é que vai se caracterizar a solução para esse grupo, que provavelmente vai ter que voltar. E aí tem a ver com reencarnar próximo, mais ou menos próximo uns dos outros, né? O planejamento para se encontrarem de novo na Terra, para poderem trabalhar e tentar acertar. Alexandre, mas tudo isso para vir como médio doutrinador e todo esse impacto na reencarnação, para vocês verem como é sério o negócio. Só que não é só o problema do grupo de médiuns que fracassou. Não é só a respeito de um grupo de pessoas que não fez o que deveria ter feito, mas muito frequentemente, as entidades que não puderam ser socorridas, ligadas a esse grupo, e em função do fracasso do grupo, é um trabalho que ficou por ser realizado. Às vezes, obsessores antigos, pessoas ligadas a esses irmãos, provações coletivas, né, assim, karmas coletivos, né? E que precisavam de reuni-los ali no trabalho para atender aquelas entidades ligadas ao grupo. Você vê como é que o negócio é importante, né? Certo, pessoal? É tudo muito perfeito, né, Maria Ângela? É tudo encaixadinho. A lei divina é maravilhosa, né? E a execução da lei divina por parte desses espíritos sábios e benevolentes é muito minuciosa, muito cuidadosa, é muito inteligente esse quebra-cabeça aí, né? É muito inteligente isso, tá? Então ele está dizendo, olha, minha irmã, por enquanto não adianta fazer planejamentos apressados, não adianta a senhora querer se adiantar, porque
Nós temos que ver primeiro como é que vai ficar o processo de médiuns que ele faz parte. Entendeu? Para daí ver como é que vão tratar cada caso individualmente, né? Então é interessante, né? Certo. E aí que a gente também não vai parar num grupo à toa, né? Você não vai cair de paraquedas num grupo que não tenha nada a ver com você, que não tem, né? Você, tudo tem um encaixe aí, né? Tudo tem um encaixe, né? Tudo tem uma sintonia, uma simpatia, né? Tem forças muito profundas agindo aí, nos aproximando, né? Tá? Volvi os olhos para Vicente sem ocultar a surpresa diante da postura do Aniceto, né? Mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores, né, com os espíritos ali né, que o auxiliavam, e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar. Né? Então eles saíram, né, os responsáveis ali, e aí eles iriam conversar. Toda aquela assembleia que estava ali, eles iriam entrar em conversação, né? Nosso orientador, explicou Vicente, solícito, considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça de conhecimentos e aptidões para o serviço. Né? Porque acho que o André Luiz estranhou um pouco ali. Mas como é que é? Nós vamos ficar só conversando aqui, né? Mas aí o Vicente falou, olha, o nosso orientador, ele considera trabalho útil toda conversação sadia, né? Então, é importante porque primeiro as pessoas se conhecem, criam vínculos, criam laços, né, de simpatia, até serve para ajuda mútua, né? É muito importante, né? Essa integração entre as pessoas, né? A gente está vendo aqui como é que uns intercedem pelos outros, uns ajudam os outros, né? Mas tem o aprendizado de cada caso, e nós vamos entrar nisso nas próximas semanas, nós vamos ver vários casos aí, nós vamos analisar das pessoas que estão conversando aí, né? Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida, a cooperação normal. Agora que o André Luiz deve ter estranhado, né? Falei, epa, então a gente vai estar conversando aqui, vai estar ganhando o nosso salário? Falei, vai estar ganhando, né? Porque está trabalhando. No livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou para os Espíritos, o que é trabalho? Aí os Espíritos responderam, é toda atividade útil. Trabalho é toda atividade útil. Não é? Às vezes você muda de trabalho, muda de área, mas você continua fazendo alguma coisa útil. Útil para você, útil para a família, útil para a sociedade. Né? É trabalho. Né? Nem sempre remunerado, né? Pelas nossas tabelas aqui na Terra, mas sempre remunerado pela nossa ligação com Deus, né? Com as forças superiores e tal. Né? Curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra? Para Luiz, né? A figura, né? E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante? Perguntou pro, pro Vicente, né? Pro Vicente. O prejuízo seria seu. Porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente. Porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Né? Você vê que coisa. Né? E se eu resolvesse conversar coisa que não presta aqui, né? O prejuízo é seu. O prejuízo é seu. Porque a gente acaba sendo conhecido pela nossa conversação.
É uma das formas da gente se tornar conhecido. O que que vai dentro de nós, né? O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, né? O homem mau. Então, a gente acaba se fazendo conhecer quando a gente se expressa, né? E também os próprios espíritos ali reconheceriam pela energia, né? Que o rosto se cobriria de sombra, né? Ele teria uma energia desagradável, uma presença desagradável. Aqui no plano material seria mais difícil, não muito, mas seria mais difícil de detectar. Mas no plano espiritual muito mais fácil, né? Porque é muito mais transparente, né? É muito mais transparente, né? Daí deixar uma conversa elevada, manter o nível de elevação, né? Não entrar em assuntos chulos, né? Levianos, né? Conceitos baixos, né? Então é a vigilância, né? Tá? Certo? Aí terminamos, né? Hoje acabamos certinho aqui no horário. Acabamos então por hoje, né? E aí a gente continua os estudos na quinta-feira, né? A gente tem Joana de Anjos, né? A gente tem o Momentos de Saúde e de Consciência, tá? E terminamos esse capítulo, né? Semana que vem a gente começa o próximo, então, dos mensageiros, tá, pessoal? Vamos então fazer a nossa prece, né? Finalizar, agradecer todo o auxílio que recebemos, via intuitiva, a energia que recebemos para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, e que estão agindo em nós, no nosso sistema nervoso, nas glândulas, em cada órgão, principalmente aquele que nós necessitamos mais, por trazermos certas predisposições naquela região. Então, que possamos mentalizar essa luz divina nos envolvendo, descendo sobre nós, os espíritos amigos espargindo essa luz através do paz, da água fluidificada, que nós vamos beber em seguida. Muito obrigado, Senhor, pela bênção de mais uma noite, por nos fortalecer a vontade, nos fazer relembrar dos nossos deveres para com a vida imortal, os nossos deveres para contigo, os deveres para com a caridade, para com a doutrina espírita, que nos está dando esse apoio tão grande, esse discernimento tão importante, e a quem nós devemos ser gratos, dando a nossa melhor cota de contribuição. É o que nós desejamos. Que a tua luz nos envolva, nos proteja, nos abençoe, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então finalizamos, tá? Muito obrigado aí pelo carinho de todos. Obrigado pela presença, pela participação, tá? E amanhã a gente não tem o estudo, né? Que nós temos a nossa reunião mediúnica na Casa Espírita, né? Mas aí na quinta-feira a gente está de volta aqui às 20 horas, tá bom? Então um grande abraço, que Jesus abençoe a todos. Muita paz.